Irmãos, e o Senhor nos chamou para sair desse culto com respostas. Você não veio só receber, mas você veio para transferir algo que Deus também vai lhe entregar. Aleluia. Por isso o tema dessa palavra é buscando discernimento espiritual. Diga comigo, buscando discernimento espiritual. Irmãos, e talvez esse seja o dom que mais precisamos buscar nessa terra que nós vivemos nesse tempo. A gente diz que cidades como a nossa, com mais de 25% de evangélicos, 25%, ou talvez quase até 30%, mas nós temos as mesmas mazelas que a maioria de outras cidades. Nós precisamos buscar discernimento espiritual para não ser enganado. Somos enganados por o jogo político, somos enganados por falsos pastores, somos enganados por falso crente, somos enganados de muitas maneiras. Mas com a ajuda de Jesus, nós vamos buscar discernimento espiritual. Aleluia. E todas as vezes que a gente fala de discernimento, a gente separa sabedoria de discernimento. Sabedoria é a capacidade natural da gente separar o que é certo ou errado. Discernimento é uma capacidade espiritual de estabelecer clareza de uma maneira convenientemente as diferenças e as características das coisas. Um bebê, por exemplo, ele não consegue discernir as cores. Então o discernimento, irmãos, esse ato de apreciar algo em relação a um critério ou um julgamento e fazer bem feito. Então é um bom senso, uma discrição, um critério, um equilíbrio, um juízo, uma ponderação que vai nos ajudar a separar o que é certo, o que é errado, o que é mentira, o que é verdade. Só baixou um pouquinho, meu filho. Nós nunca tivemos um tempo. Os agudos podem aumentar. Nós nunca tivemos um tempo, irmãos, de tanto trigo misturado com joio. Nunca. Basta olhar aí na internet. Por isso é um tempo que nós vamos pedir a Deus essa capacidade de discernimento. Então diga: Senhor, me ajuda a dar discernimento, a ter discernimento. Olha o que a Bíblia diz lá em Apocalipse 20, 10. Ele está dizendo sobre o que vai acontecer um dia. O diabo, que as enganava, quer dizer, as nações que ele enganava, foi lançado no lago de fogo que arde com enxofre, onde já havia sido lançados a besta e o falso profeta. Eles serão atormentados dia e noite, para todo sempre. Foi lançado no lago de enxofre quem? O enganador. A palavra diabo quer dizer enganador. Essa é uma promessa de Deus. A pastora Jesus foi para uma nação e visitou, e teve contato com gente de outras nações que não tem liberdade para pregar. Naquela visitou, 95% das casas tem um altar no quintal, em algum lugar, para um espírito morar, ainda bota comida para ele. Um lugar para os demônios, exclusivo para ele. O enganador das nações, o tempo dele está chegando. Aleluia. E olha o que a Bíblia diz em 1 Timóteo 4:1. Todas as vezes que a Bíblia fala de enganador, ela fala desse tempo futuro que eu creio que nós estamos vivendo. Diz que o Espírito, aí é o Espírito Santo, diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé. Diga amém. Alguns, você não, amém? Alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrina de demônios. Diga misericórdia. Todos nós sabemos, nós temos igreja nessa nação que apoia aquilo que é completamente contra a Bíblia. E lá tem milagres, lá tem gente sendo curada, porque há muita coisa errada no meio. Isso aqui, irmão, não tem nada a ver com estética, viu, irmãos?
Isso tem a ver com valores que são contrários à Bíblia. Não se preocupe com esteca, com cor de parede, com cadeira, com banco. Não se preocupe com isso, não. Se preocupe com aquilo que tem a ver com caráter, com aquilo que tem base bíblica. Nós, a igreja que vai prevalecer, é uma igreja que concorda com o que Jesus concorda e discorda daquilo que Jesus discorda. Aleluia! Jesus está voltando, aleluia! Jesus está voltando, te prepara. E um bebezinho, uma menina hoje diz o que é que o pastor diz? Eles vigia crente velho. Se uma criança daquela idade, hoje na porta tem uns 5 anos, já aprendeu o que eu digo, vigia crente velho, imagina você, vamos vigiar. Olha o que a Bíblia diz em 1 Coríntios 2, do 9 em diante. Todavia, como está escrito, se você ler a Bíblia, você vai saber onde é. Lá em Isaías 64. Olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Diga para mim. 10. Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, e até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Pois quem dentre os homens conhece as coisas do homem, a não ser o Espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual, leia comigo 15, mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Leia comigo. Nós, porém, temos a mente de Cristo. Coloca agora no tempo pessoal. Diga: eu, porém, tenho a mente de Cristo. Vamos lá? Eu, porém, tenho a mente de Cristo. Você pode dizer amém? Irmãos, no nome de Jesus, o Senhor nos chamou para vivermos pelo Espírito e não pela mente, pela alma. E se nós temos a mente de Cristo, é para que a gente pense conforme Ele quer pensar. E quando a gente tiver dificuldade, nós vamos para a Bíblia. A Bíblia é o geral de Deus, para nos ajudar a chegar no particular. Vamos agora, chegou aí meu filho, vamos buscar discernimento para viver no propósito de Deus? Chegou? Nós vamos buscar em 2 áreas hoje. A primeira área que eu quero conversar com os irmãos é que nós vamos buscar discernimento para vivermos os propósitos de Deus para a nossa própria vida, amém? Esse discernimento é uma capacidade sobrenatural de saber o que é errado, o que é certo, se é o tempo, se vou, se não vou, se caso, se não caso. Solteiros que estão aqui, levante a mão. Você mais do que nós deve ser desesperado por discernimento na escolha do casamento. Vamos buscar discernimento dos propósitos de Deus. Irmãos, numa tradução bem clara, discernimento, irmãos, é o conhecimento da vontade de Deus para a vida da gente. Para discernir o que é que o Senhor quer para a minha vida. Se eu vou discernir, o primeiro entendimento nosso, para você discernir o que Deus quer para você, é compreender como o mundo funciona. Olha ali Efésios 6, o versículo 12. Só no final, viu? Os avisos, vamos lá. Efésios 6, 12. Pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Primeiro entendimento, quando nós queremos
buscar discernimento é a compreensão de que a nossa luta não é contra uma pessoa de carne e osso. É aquilo que está por trás dela. Não crie uma guerra contra seu patrão, contra seu marido, sua esposa, seu vizinho, ou qualquer outra pessoa. Nós temos que orar contra aquilo que está por trás dela. Na medida em que eu faço de uma pessoa o meu inimigo, eu estou fugindo do princípio bíblico, porque Deus não tem inimigos. O inimigo nosso é o mesmo de Jesus, é o diabo. Uma pessoa em nenhum nível, de manhã eu contei, mas agora está filmando, eu não vou contar. Mas imagine, não tem como não contar, né? Imagine a maior autoridade hoje desse país. Naquele tempo atrás, quando ele foi preso, eu estava na minha cozinha, e a Polícia Federal, aqueles carros, movimento, todos os canais era a mesma coisa, e eu comecei a aplaudir, dizendo: Senhor, as crianças vão compreender que coisa errada não compensa, comecei a orar, e a voz do Espírito Santo chegou perto de mim e disse: está bom, para e ora pelo homem e por sua família. Pare, tá bom. Agora para e ora pelo Lula e sua família. Por quê? E você sabe tudo que aconteceu com família, de esposa, de filhos, de tanta coisa que aquele homem veio sofrer. Porque o coração de Deus, irmãos, nunca tem um homem como inimigo. Nem esse, nem outro. Você também não pode ter alguém como inimigo. Não olhe para o Velho Testamento, não. Olhe para Jesus. Jesus disse: se teu inimigo, você vai fazer com ele o quê? Vai orar por ele. Você pode dizer amém? Imagina por crente ruim. Imagina. Imagina por uma pessoa. Irmãos, o primeiro entendimento nosso é que vamos buscar discernimento e compreender que a nossa luta não é contra uma pessoa. Quantos de vós estão aqui que começaram um processo de intercessão no trabalho, na escola, em algum lugar, e com um certo tempo você viu essa pessoa mudar? Levante a mão. Você sabe o poder da oração. Você sabe que por trás dessa pessoa tem outra realidade. Cuidado, irmãos. Busque discernimento. Busque discernimento. Em nome de Jesus. E esse discernimento, irmãos, ele vai nos ajudar, nos dar autoridade. Amém? Vai buscando o Senhor, Ele tem coisa nova para nós. Ele tem um pão não dormido, na medida que a gente vai buscando. Amém? Em segundo lugar, para esse discernimento por meus propósitos. Por isso você pare de culpar as pessoas. Pare de dizer que as pessoas são responsáveis pela tua queda, pelo teu fracasso, pelo teu prejuízo. Vá contra aquilo que está por trás dela. Um mal que usa pessoas, o mal que usa alguém para fazer você pecar. O segundo entendimento nosso, irmãos, nessa caminhada de discernimento, é não olhar pelo olhar humano as pessoas. Ok? Cuidado, se você está buscando discernimento, irmãos, cuidado para você não julgar. A gente pode julgar quando tiver todas as provas. Mas cuidado, irmãos. Há muita coisa leviana e imatura. Você olhou para alguém e viu a mulher com as roupinhas de piriguete, e você diz: ei, isso aí não vale nada. Você viu uma pessoa que tem luta contra o homossexualismo, ainda com muito trejeito, e você diz: não, se tem ferramenta é porque usa. Olha aqui, irmãos. Homossexuais são aqueles que têm desejo pela pessoa do mesmo sexo e vivem em pecado. Homofóbico, homoafetivo, é qualquer pessoa que está na igreja que tem desejo por homem ou por mulher, mas não vive cedendo à tentação. Trejeito de orgulhoso, de piriguete, de homossexual, não é pecado. Pecado é cometer o pecado. Ou a tua Bíblia diz que tentação é pecado? Não vamos orar para não cair em tentação. Cair em tentação é quando a tentação me leva para o pecado. Cuidado para você não olhar para alguém e dizer: é muito orgulhosa. Ela tem luta contra orgulho.
Só ela sabe. Por isso, se eu quero discernimento, seja maduro. Um dia alguém olhou um desses rapazes, está noutra congregação nossa, cara, as calças todas sandália, cabelão, todo labrochezão. Eu digo, menino, isso é roupa de vir para a igreja? Ele disse, pastor, eu vim para a casa do meu pai. Eu digo, rapaz, teu pai é muito bagunceiro. Será que é o mesmo meu? Ô irmãos, alguém olhando, um deles, ei pastor, isso é jeito de crente. E eu conhecia quem era o crente que estava falando comigo. Eu digo que ele tem 3 anos que não se masturba e tem 5 que não mantém relações sexuais. E tu, que conhece tua vida? Quem é tu para julgar? Porque o jeito dele é diferente do teu. Tu errou agora. Tu está julgando alguém pela capa? Cuidado. Discernimento, irmãos, o Espírito Santo vai nos ajudar. Pode vir com a cara que for, mas nós não vamos julgar segundo o que vemos, mas segundo aquilo que cremos que o Senhor é capaz de fazer. Olha o que a Bíblia diz lá em Hebreus 5:13 e 14. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência do ensino da justiça. Leia comigo agora. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. O discernimento é essa capacidade, e Jesus é o exemplo máximo disso. Os homens estavam lá matando Jesus. O que é que Jesus disse para o pai? Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que estão fazendo. Irmãos, eles não tinham ideia do que estavam fazendo mesmo. Perdoa. Talvez você diga, mas meu marido sabe o que está fazendo, pastor. Pastor, mas meu patrão sabe o que está fazendo. Meu empregado sabe o que está fazendo. Cuidado, irmãos. Discernimento. Olha aqui para mim, nós somos alguém que trabalhamos com libertação, e libertação séria. Nós sabemos que uma questão de abuso, de abandono, de rejeição, de ausência, gerou aquele comportamento. Nós sabemos disso. Cada um de nós, mesmo que foi pequeno no encontro, mas a liderança sabe. Tem uma história que não justifica essa pessoa, mas me ajuda a não discernir de uma maneira errada, ou errar no discernimento. Diga, Senhor, me ajuda a olhar as pessoas com teu olhar. Aleluia. E nessa maneira de olhar, eu já contei aqui algumas vezes, irmãos, mas, meu filho, tire a tela da hora. Eu estou com um relógio aqui, e eu quero ver o que. Fui desaforado? Não. Me perdoe aí, meu filho. Fui desaforado, amor? A esposa disse que fui. Perdão aí, meu filho. Eu só tenho um relógio. E bote aqui o... Muito bem. Ok. Oro para esses meninos. Muito bem. Irmãos, nós somos num treinamento em Fortaleza, de um grupo trabalhando com processo para ajudar pessoas que têm a luta com o homossexualismo. Era uma conferência a nível do Brasil. Fomos um grupo grande de pessoas aqui, fomos 12. E o grupo que eu fui, foi um rapaz, eu não vou fazer aqui para não ridicularizar. Irmão, mas ele era um geleia, mole. Fora do comum. A fala e o gesto. E nós fomos para o grupo. E aquele homem, eu chorei pouco porque eu acho que eu pequei pouco. Mas teve gente que pecou muito. Antes daquele rapaz ministrar, ele disse, meus irmãos, eu quero falar quem eu sou. Eu sou casado, uma senhora,
Eu sou maranhense. E a minha vida foi no homossexualismo, vivia com outra pessoa. E nós éramos bailarinos e dançávamos em todos os festivais do Brasil. E nós estávamos no Paraná, se eu não me engano, Santa Catarina. E meu marido, meu companheiro, deu um aneurisma. E os médicos me chamaram e disseram: ele tem questão de horas para morrer. Esse rapaz, os pais eram crentes e oravam por eles há muito tempo. E o médico diz: é questão de horas ou minutos ele morrer, porque ia estourar a veia, o negócio lá. E ele sabia quem era Deus. Ele foi para um canto, ajoelhou e disse: só Deus, você sabe que eu amo esse homem demais. Ele é o amor da minha vida. Mas eu quero te pedir uma coisa: se o Senhor curar ele, eu deixo hoje ele e essa vida e vou te servir. Eu digo que naquela hora eu disse: Gabriel, desce ali. Desce ali, Gabriel. Oi, irmãos. E no outro dia, a equipe médica veio dizer para ele, ou 2 dias, não sei o tempo. Ele está completamente curado, não tem nada. Ele está curado, vamos dar para alta ele agora. Quando ele volta, aquele homem para abraçar e beijar, ele disse: calma aí, chorando, ele disse: calma aí. Tu está vivo porque eu fiz uma troca com Deus. E nós não vamos poder mais viver, era uma vida de pecado. E eu vou voltar para os meus pais em São Luís. E vou começar uma caminhada nova. Eu vou ser um crente de agora em diante. E aí veio para São Luís, eu não lembro o nome do pastor, o discipulou por 2 anos. E um dia o pastor o levou para dar um testemunho no rádio. E quando ele está dando testemunho, uma bailarina estava ouvindo o rádio, crente, e o Senhor disse: esse que está ouvindo o rádio será seu esposo. Que eu disse para ele, só pelo rádio, para Deus falar para ela e ela acreditar, porque se ela te visse... O Espírito Santo disse para ele: esse que está dando testemunho, eu separei para ser seu marido. Eles casaram e andam evangelizando o Brasil inteiro em festivais homossexuais. Ele todo geleia, mas santo. Deus restaurou completamente o desejo por mulher, no milagre de Deus. E ele estava ali. Quando ele contou essa história, por isso que eu disse que eu pequei pouco, o grupo se arrebentou do chão de chorar. Porque eu disse que eles pecaram mais, amor, porque eles falaram muito. Eu lhe julguei, eu digo: quem é? Citava nome dentro da mente da pessoa. Mas eles ouviram que aquele trejeito estava sendo usado por Deus para ele ganhar pessoas para Jesus. Por isso diga comigo: Senhor, diga: Senhor, me ajuda a não julgar, mas me dá discernimento. Peça para Deus que Ele faça ver o que os seus olhos não são capazes de ver. Amém? Peça para ver, porque Ele vai ajudar. A Bíblia diz que nós somos adultos, então nós somos aptos para discernir o bem e o mal. E isso vamos compreender como o Senhor compreende, como Deus vê as coisas. Por isso, em nome de Jesus, igreja do Senhor, o discernimento, irmãos. Já mudou aí, menino, já? Cheguei lá ainda não, crente. Olha, vamos lá, volta para o outro. Nós estamos no primeiro ponto ainda. Às vezes, irmãos, nós fugimos do propósito de Deus. E olha aqui, Deus não une pessoas, mas Ele une o propósito. Diga comigo: Deus não une pessoas, Ele une o propósito. Nesses propósitos, você vai pedindo a Deus: Senhor, me ajuda a perceber o que é que tem entre nós, o que é que pode dar entre nós. Nós precisamos andar de acordo com aquele livro que Deus escreveu para cada um de nós. Senhor, me dá discernimento do que eu vou fazer na vida. Eu vou comprar, vou vender. Eu tenho quantos anos nesse projeto, Senhor? Será que não terminou o tempo de começar algo novo? Senhor, tem algo que há quantos anos eu vivo? Será que o Senhor não tem um plano? Deus, irmãos, quer de nós essa vontade de vivermos o que Ele tem planejado para nós. Deus tem um plano para cada um de nós, amém? Mas Ele tem mais de um plano, irmãos. Ele tem plano para quem sai do plano. Mas diga: Senhor, me dá. Eu preciso viver cada tempo no teu tempo. Sem discernimento, irmãos. Os irmãos lembram de uma época que todo mundo montou uma locadora de videocassete?
E prejuízo grande na Imperatriz. E eu sei que antes que tomaram prejuízo, tinha muito crente que não orou, que não buscou discernimento em Deus. Quantas pessoas começam negócios sem buscar o Senhor, sem Ele dizer sim ou não. Às vezes o discernimento, irmãos, ele não vem numa voz. Às vezes vem com a voz, às vezes vem com a palavra profética, mas às vezes ele vem com a restrição. Do jeito que vem com liberar para fazer, vem com a restrição. Eu lembro quando a Nova Aliança foi começar, nós alugamos um lugar que era só quarta e domingo. Lá tinha tudo, o som nós compramos. Primeira coisa que Deus acabou conosco foi que tirou de nós a religião. Nós fazíamos parte de uma igreja muito bonita, limpa, extraordinária, talvez os templos mais bonitos da Imperatriz. E Ele nos leva para um lugar onde era nosso quarta e domingo. Então imagina o que acontecia sexta e sábado, calcinha preta com não sei o que, com aquela catinga de cerveja. Todo o culto era ungindo. Primeira coisa que Deus fez conosco. Mas eu pedi logo um hot dog que tinha lá vazio, para botar o nome da igreja. Eu planejei ter eu tinha um programa de televisão anteriormente, eu queria agora gravar e divulgar em toda a televisão, que eu era pastor daquela igreja no rádio, e o Espírito Santo dizia não. E eu digo, gente, Espírito Santo, você já viu igreja sem nome? Não. É bom saber que eu nunca planejei começar a igreja, viu, irmãos? Nunca sonhei, nunca planejei. Jesus me tirou e era Ele mesmo que estava tirando. E o tempo passou, nunca botamos nome, nunca gravei coisa nenhuma. E quando a igreja estava aí na média de 400 para 600 membros, era um dia de sábado, eu estava orando. E o Senhor disse assim para mim, Raimundinho, quem atrai as pessoas sou eu, você só me obedece. Tem coisas, irmãos, que quem vai abrir para você é Deus. Você obedece a Ele. Diga comigo, a obediência é o que deve ter. Se você deseja, irmãos, descobrir um propósito de Deus para a sua vida, vá obedecendo o que você pode fazer. Amém? Vá obedecendo naquilo que você tem para viver nesse tempo. Nem seja passivo, nem seja presunçoso de querer fazer, achar que você dá conta. A maior tragédia da vida de uma pessoa é viver sem um propósito de Deus para você, viver fora dele. Você pode estar vivendo muito bem, mas não descobriu que Deus tem um propósito para a sua vida específica. Cada um de nós nascemos com aquilo que Deus planejou para nós. Muitas pessoas se acomodam na profissão, muitas pessoas, irmãos, se acomodam no que está vivendo, e às vezes, irmãos, essa vontade de buscar discernimento, ela vai ser a respiração de uma alma que vai estar feliz amanhã, em nome de Jesus. Se você quer discernir para mudar um ciclo de algumas coisas na sua vida, Senhor, eu quero alterar algo na minha vida, eu quero pensar como o Senhor pensa. Por isso, para os propósitos de Deus não olhe as pessoas como seu inimigo. Em segundo lugar, olhe elas na perspectiva de Deus. Pergunte a Ele quem é essa pessoa, e Ele vai lhe dizer. Deus deseja nos dar discernimento para que a gente viva bem. Sonde a Deus. Deus é um Deus que fala. Ele pode falar audível, por sonhos, mas Ele pode falar com o seu coração dizendo sim ou não. Talvez você não vai entender, porque Ele está dizendo sim naquela hora ou não, mas lá na frente você vai entender. O segundo, agora meu filho, a segunda razão porque nós vamos buscar discernimento, nós vamos buscar discernimento para ajudar os outros. Você pode dizer amém? Olha, nós vamos buscar discernimento para ajudar as outras pessoas, porque esse é um propósito de Deus na vida da gente. Lá no livro de Marcos 2, lá em Lucas 5, a Bíblia conta a história de 4 homens
que buscaram um discernimento de como levar um aleijado até Jesus. Graça Lacerda é uma amiga minha e minha esposa, já pregou várias vezes, pastora Graça. E algo que sai da boca dela o tempo todo é: Senhor, me dá discernimento. Senhor, me faz discernir, me faz entender, saber as coisas, porque o Senhor é o Pai e Ele deseja que a gente cresça. E quando isso é em relação a outras pessoas, e quando eles levaram aquele homem até Jesus, foi impossível entrar pela porta. E a Bíblia diz que eles tomaram iniciativa, arranjaram cordas, subiram pelo telhado, o lugar mais improvável, mas de lá desceram aquele homem pela corda. Homens que buscaram discernimento de como ajudar aquela pessoa. Como é que eu vou ajudar tal pessoa a sair dessa situação? E olha aqui, a primeira maneira nossa de ajudarmos alguém é levá-la a Jesus. Foi o que esses homens fizeram. Nosso Senhor vai receber cada um deles, e começa uma restauração na vida daquele homem. Essa iniciativa, irmãos, ela vai quebrar a inércia, ok? 4 homens acreditaram que podia fazer algo para Deus. Talvez você diga: eu não vou dar, porque essa pessoa vai fazer algo errado. Pergunte para Jesus: Senhor, me ajuda a maneira de dar, que eu não faça algo errado. Temos coisas que não aconteceram ainda porque não tomamos uma postura, não saímos de posições antigas. Nós não podemos tolerar o comodismo na nossa vida, vamos tomando decisões. E essa primeira decisão para ajudar alguém é ter atitude. Deus, me dá uma atitude, me diz como fazer. Segundo, ser perseverante, né? A fé não olha o tamanho da dificuldade, mas ela olha o tamanho das oportunidades que Deus tem para nós. Você pode dizer amém? A fé não olha o tamanho das dificuldades, mas a fé olha o tamanho das oportunidades. Aqueles homens estavam decididos a levar aquela pessoa a Jesus. O discernimento era claro e deu certo para a glória de Deus. É muito forte o poder de uma aliança. Esses homens fizeram alianças para poder ajudar alguém. E nós temos aliança com Jesus, e com a ajuda dele nós vamos poder fazer isso. Não, em segundo lugar, o terceiro aqui, eu não posso tomar decisões para ajudar alguém baseado em sentimentos. Viu, irmãos? Não pode ser baseado no meu sentimento: ou coitadinho, ou tão necessitadozinho, ou tão pobrezinho. Não, irmãos. Nós temos que fazer baseado no amor. Amém? Baseado no amor. Eu vou amar alguém. Às vezes, os sentimentos são tão fortes, que quando eu costumo ir do presídio, que a gente está orando por a pessoa, e a pessoa quer dizer para mim qual é o crime dela, que levou ela ali. Eu digo: não, fala não, meu filho, fala não. Porque eu posso me abalar. Hoje de manhã tinha um BO para resolver. Eu digo: meu filho, deixa para depois da mensagem, porque ia me abalar mesmo. Olha aqui, irmãos, não tome decisões baseadas em sentimentos, não. Aliás, deixa eu lembrar de um dia desses no presídio. O pastor Daniel Alencar estava aqui ainda, e nós fomos no presídio, e eu estava orando numas celas, e ele estava no outro lado. Ele gritou de lá: pastor, chega aqui. Pastor, o homem que roubou minha moto. Que roubou sua moto foi, pastor? Eu fui roubado, eu fiz um BO, a polícia achou, me entregou a moto, mas eu nunca mais vi o ladrão. Pastor, ele está aqui, se reconciliando com Jesus. Teve 2 surpresas. Primeiro,
O pastor Daniel me chamou para nós orarmos junto. O rapaz disse: espera aí, pastor, deixa eu vestir uma camisa. Agora escuta, levitas, vigie. Aquele homem era levita, baterista em uma das igrejas evangélicas dessa cidade. Um ladrão assaltou a noiva dele. E ele sabia quem era, comprou um revólver para matar o cara. De levita, baterista. Como não conseguiu matar o homem, virou ladrão e assaltante. Estava agora preso. E na hora de orar, disse que era para esperar, que ele queria vestir uma camisa. Religioso. Nós esperamos ele vestir. Olha aqui, irmãos. Eu digo, Senhor, quanta falta de discernimento. Se enganou tanto, que o engano dele levou ele para aquele lugar. Não sei como anda hoje. Por isso, eu não posso tomar decisões baseadas em sentimentos, porque a maioria das vezes é enganoso. Eu não posso tomar decisões, irmãos, com fome, com sono, sem dinheiro. Espera, come primeiro, dorme primeiro, deixa a raiva passar, arruma um dinheirinho. Sentimentos podem lhe enrolar, lhe enganar, e a falta de discernimento vai embora. Diga, Senhor, me ajuda, no nome de Jesus, a fazer por amor. Às vezes, as pessoas acham que a gente é besta, né? Um dia, na Câmara, um homem chegou perto de mim, tinha algo lá que Ricardo Seido convidou, e aí, quando eu saí, um homem disse assim: pastor, eu queria comida, eu estou com fome. Passou outro e disse: ei, pastor, está todo dia pedindo comida aqui. E eu cá comigo, esse homem não come todo dia não? Eu pensei, né? Eu como. Eu como. Pastor João estava comigo, eu digo: meu filho, vai comprar um prato de comida e traz para ele. Claro que eu já fui enrolado. Um dia eu e irmã Teresa e outras mulheres passamos para pagar comida para uns homens. Eu fui deixar a irmã Teresa, isso faz muitos anos. Quando eu voltei, cadê, dona? Os rapazes? Os rapazes? Pegou os 10 reais que o senhor me deu, disse: se eu não desse o dinheiro, eles viravam a banca. Eu dei o dinheiro para eles. Aprende, Raimundo Nonato, como ajudar, vai. Agora eu vou deixar de ajudar, irmãos? Não. Vamos aprendendo. O pastor Eli sabe. Nós vamos ir criando uma maneira. Diga comigo: quem ama, anda bem no discernimento. Na medida que a minha motivação não é um sentimento, não é porque eu gosto dessa pessoa, não é porque ela é um coitadinho, não. É porque ela é criatura de Deus. E eu fui chamado para abençoar. E eu vou encontrar maneiras de continuar amando, mesmo quando muita gente está enrolando. Alguém diz: ei, pastor, estão lhe enrolando. Eu digo: não, estou enrolando eles, eu não. Minha motivação está correta. Diga comigo: Senhor, me dá discernimento para ajudar as outras pessoas. Aleluia. Em nome de Jesus, que Deus lhe dê ousadia e coragem. Esses 4 homens que foram ajudar aquele outro, tiveram que ter perseverança e continuar com ousadia e coragem para resolver aquele problema. Nós vamos nos mover por amor e por compaixão, porque todas as vezes que a gente age sem amor e sem compaixão, a gente está virando orgulhoso. Eu amo alguém, não por aquilo que ela pode me dar, mas eu amo porque eu penso segundo Deus. Esse amor é reconhecer a dor do outro. E eu sei, irmãos, que às vezes essa pessoa entra num ciclo de desonra, não pode prosperar, tem que vencer esse ciclo da ferida, dessa propagação de iniquidade que afeta a vida das pessoas. E o milagre vai acontecer nas nossas vidas quando nós buscarmos discernimento motivado no amor e na compaixão. Você pode dizer amém? Toque o seu irmão e diga: amor e compaixão. Aleluia. Irmãos, esse princípio eu não posso quebrá-lo
Se você quebrar o princípio de discernimento, um dia ele lhe quebra. Todas as vezes que eu quebro alguma coisa hoje, amanhã ele me quebra. Deixa eu dizer, todo mundo conhece uma expressão, jumento montês? O mundo tem muitos animais, no Piauí tem muitas cabras, nos montes, bravas. No mundo tem uma ilha só de cavalos bravos, mas também no Piauí tem muito jumento, sem cabresto, sem dono que ninguém pode amansar. Olha aqui para mim. Não seja um jumento montês, uma égua montês, uma cabra montês, teimosa, que não busca discernimento no Senhor. Peça ao Senhor que Ele bote cabresto. A Bíblia diz, se não tem freio Ele vai botar. Peça a Deus, Senhor me conduz, eu quero ouvir Tua voz. Eu não quero viver como folha na água. Eu quero ser conduzido pelo Senhor, porque eu quero fazer para outras pessoas aquilo que o Senhor tem planejado para a minha vida. Aleluia. Em nome de Jesus, a soberania de Deus, desse Deus soberano, vai interagir com a minha atitude na terra. É como se Deus está procurando alguém que tem a intenção de discernir o que Ele quer nesse tempo. O discernimento, irmãos, vem quando você se junta a Deus. Quando a pandemia, a pastora Jesus liderava a capelania. Quando a pandemia chegou, não podia mais entrar nos hospitais. Na busca de oração e discernimento, nasce o Jesus na madrugada. Não pode entrar no hospital, mas impedir nós de abençoar a rua. Na rua ninguém pode. Nasce de uma vontade de querer fazer e perguntar a Deus, e a ideia vir e começou. Agora não entravam nos hospitais, mas os médicos e enfermeiras que vinham para a porta, humildezinho, ora por nós. E fomos pegar aqueles que estavam na rua. Se você busca discernimento, vai ter uma saída para a glória de Deus. Você pode dizer amém? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se eu consigo discernir o plano que Deus tem para mim, se eu consigo discernir o plano que Deus tem para outras pessoas, e sou eu que vou cooperar com isso, é possível que você esteja vivendo o que Deus quer para a sua vida. Você pode dizer amém? Diga comigo, eu decido tomar um posicionamento de buscar discernimento, ouvir a voz de Deus, para saber dos planos que Ele tem para mim e do plano que Ele tem para outras pessoas. Você pode dizer amém? Irmãos, semana que vem nós vamos falar de discernimento espiritual num novo nível, que é o dom do Espírito mais profundo. Mas hoje eu quero que nessa semana você caminhe nisso. Senhor, eu quero que somente o meu discernimento. Pare para ouvir. Escute um pouco. Peça por sabedoria, mas peça por discernimento. Sabedoria é a capacidade natural, e a Bíblia diz que pode pedir, que Deus dá, de saber o que é certo, errado, verdadeiro, o que é errado ou certo, verdadeiro ou mentiroso. Vá pedindo a Deus. Mas vá pedindo um discernimento espiritual, e Ele vai lhe dar. Ele vai dizer, minha filha, não entra aí, isso não é meu, não compra, eu não estou nisso. O nosso Deus quer que a gente se torne vitorioso na vida. Pergunte para Ele, e Ele vai falar para você. Você pode dizer amém? Se coloque em pé, por gentileza.